Fala galera, Tio Uli na área. Então estamos aqui para falar para o time do Tio Uli, para a galera do Tio Uli, para o crew do Tio Uli, para os investidores do Tio Uli, para os amigos do Tio Uli, para os sobrinhos do Tio Uli e principalmente para o grupo de mentorados aí, que é o mais importante, que recebeu esse conteúdo em primeira mão, tá? Então a gente vai falar aqui como foi pedido nos grupos aí sobre hedge funds e eu vou contar um pouco da história primeiramente disso, para depois a gente chegar na estrutura, tá? Lembrando que esse webinar aqui, ele é a tentativa de passar esse conteúdo que ele é denso de uma maneira simplificada e curta, então, claro que vai ficar a coisa de fora aqui, eu não estou querendo resolver todo o problema e cessar todo o assunto aqui nesse webinar, tá? Então, a história dos hedge funds, ela começou lá na década de 20, com a Graham and Newman Partnership. Graham é do Benjamin Graham, ex-professor do Warren Buffett. Ele era escritor também, escreveu além de tudo isso o Security Analysis e o Investidor Inteligente. Ele era um poeta também, morreu na década de 70, na sua casa em Bel Air. E ele era sócio do Jerry Newman, que era seu parceiro aí. Eu achei pouca coisa na internet sobre o Jerry, mas você pode encontrar muita coisa no Museu de Finanças dos Estados Unidos, que eu nunca fui lá pessoalmente, mas existe o local, tá? E o termo, oficialmente, ele foi criado pelo australiano Alfred Jones, que ele criou aí também a noção de que a gente deveria avaliar os ativos pelo desconto dos fluxos de caixa futuros, tá? Então, rapidamente aí falamos da história. E eu vou falar aqui um pouco da estrutura desse produto, tá? Esse produto, que é um fundo de investimentos, ele é chamado aqui no Brasil de fundos multimercados, e a tributação dele acontece da seguinte maneira: no curto prazo, a gente tem a possibilidade aí de pagar até 180 dias 22,5% de imposto. Após isso, entre 181 dias e 360, já tem uma tabela regressiva para 20%. E quando a gente entra no longo prazo, acima de um ano, a gente passa a primeira escala de 17,5% e depois a gente chega, depois de 720 dias, no mínimo da tabela, que é 15%. Lembrando também que, além do IR cobrado no resgate, parte do imposto de renda é recolhido antecipadamente, através dos come-cotas, que acontecem toda maio e novembro de cada ano. E não é acumulativo, né? No resgate não ocorre tributação em dobro, porque a diferença ela é debitada aí no meio do caminho, tá? Outra coisa importante de falar da estrutura do produto é a flexibilidade dele. A gente é capaz de ficar long e short nas operações, tanto todos os seus instrumentos aí que contém o fundo multimercado, chamado hedge fund lá nos Estados Unidos. O fundo multimercado ele tem a liberdade de operar diferentes ativos, entre eles papéis de renda fixa, ações de empresas, moedas como dólar, yuan, euro, libra, derivativos, a gente está falando de opções e futuros aí, e investimentos no exterior. Isso aí é uma regra que foi flexibilizada há pouco tempo, tá? Quando a gente chega aí na parte de estratégias, a gente tem aí basicamente algumas estratégias. Primeiro, a estratégia macro, né, que são aqueles economistas que olham para a economia e assumem algumas premissas, e a partir daí eles vão fazer avaliações se as moedas estão caras, estão baratas, a dinâmica de juros, como isso vai impactar as ações e os títulos de renda fixa. Eles também vão trabalhar com opções de juros, de dólar, de ações, e também vão trabalhar com índices através do mundo inteiro. Essa aí é uma grande estratégia usada por fundos muito famosos, tá? Tem a estratégia direcional também, né? Que eles operam a tendências em inúmeros instrumentos. A gente pode botar aí dentro disso os fundos de trend following. E eles também têm a estratégia direcional, que eles tentam explorar nichos no mercado, ao invés de comprar uma média. Por exemplo, quando a gente está falando de média, a gente está falando do S&P 500, a gente está falando do Nasdaq, está falando do Ibovespa, a gente está falando do FTSE, do Nikkei. Mas só que tem hedge funds, fundos de multimercado, que eles tendem a fazer apostas em alguns nichos de mercado. Por exemplo, tem gente que só opera em emerging markets. Estamos falando aí de China, Índia, Brasil, Rússia. Tem outros que se apostam só em setoriais. Lá nos Estados Unidos é muito normal as
hedge funds serem especializados. Ah, eu só vou trabalhar no pharmaceuticals, tecnologia, financials e assim por diante. Como lá o mercado é muito grande, permite que haja essa flexibilidade aí dos mandatos, tá? E tem outros que estão totalmente focados em commodities, ou seja, o cara ele só vai operar a compra e venda direcional de petróleo, de minério de ferro, de soja, de milho. Então, existe aí muitos nichos. Tem também os fundos focados em eventos, que o John Paulson, que ganhou muito dinheiro na década passada, no subprime, na crise do subprime, você pode trabalhar fusões e aquisições. Então, você vê que uma empresa vai participar de uma consolidação do setor. Por exemplo, como aconteceu aqui no setor de educação no Brasil, existiu aí também no setor financeiro, no setor de aviação. Então, isso aí você está focando em fusões e aquisições. Recuperação judicial também, empresas que estão entrando em recuperação judicial ou saindo de uma recuperação judicial, elas podem oferecer aí um grande retorno para os investidores e tem fundos focados somente nesse tipo de eventos. Eleições, foi um exemplo também, Brexit, eleição do Trump, eleição do Bolsonaro. Então o fundo ele vai focar só nesse tipo de evento de eleições do mundo inteiro aí. E também tem aquela estratégia focada em troca de comandos de empresas. Ou seja, como aconteceu aí com a BR Foods ultimamente. Saiu uma empresa chamada Tarpon aí do controle acionário aí, e assumiu o Pedro Parente. E não saiu do controle acionário, mas o Pedro Faria, que era o representante dela, saiu da presidência da empresa e o Pedro Parente assumiu. Isso aí é um evento que pode ser explorado por algumas estratégias e tem fundos especializados nisso, tá? E aí a gente chega também na paridade de risco, que é o que? Equalizar a exposição de risco a cada classe de ativo. Por exemplo, vamos dizer que as ações elas têm uma volatilidade de 10%, enquanto a renda fixa tem de 5%. Então, quando você faz paridade de risco, você tem que botar o dobro de quantidade de renda fixa para a mesma quantidade de ações. Por quê? Porque aí, 2 vezes 5, 10%, você vai estar fazendo uma paridade de risco entre os dois ativos. Por quê? Porque se a gente trabalhar montante de capital, a gente pode estar com montante igual, mas o risco intrínseco dentro da estratégia pode estar muito mais pendente, inclinado para um dos lados, tá? Tem também a estratégia de valor relativo. A gente está falando aqui de estrutura de capital, é um exemplo disso. Isso aí eu posso dar como exemplo a Rumo Logística, Rail 3 aqui no Brasil, que ela precisa de injeção de capital para que a dívida não participe tanto aí do enterprise value da empresa. Outro exemplo disso foi a Suzano em 2013. Ela precisava de uma recapitalização e a partir daí o papel multiplicou por mais de 30 vezes. A Sadia também, quando teve problema com derivativos em 2008, ela precisava de uma injeção de capital para que a parte da dívida não pesasse tanto em relação ao capital próprio, e aí isso aí é uma estratégia de valor relativo. Existem também as estratégias de long and short, e a gente pode fazer o long short setorial, multiclasse, ou seja, compro fundo imobiliário vendo ações, arbitragem de volatilidade, que é um pouco parecido aí com paridade de risco, mas a gente está falando principalmente usar isso em estratégias com opções. Risco neutro também, que é o seguinte, eu compro empresas com beta 2 no valor de R$100.000 e eu vendo empresas com beta 1 no valor de R$200.000. Então eu estou com um risco neutro em termos de beta e botando um capital diferente aí desse risco, tá? Também tem aí uma outra estratégia muito comentada pelo Edward Thorpe no livro A Man for All Markets, que ele fala da renda fixa conversível em ações. Então ele comprava o título de renda fixa, que era conversível em ações, e caso tivesse default disso, ele vendia também o equity nisso e fazia lá uma equalização desse risco. É uma estratégia um pouco mais complexa, não tem liquidez aqui no Brasil para fazer isso e não tem muito instrumento para a gente fazer isso. A coisa mais próxima que a gente poderia fazer com isso é com os títulos de subscrição, mas aí também é uma coisa muito rara de acontecer, tá? Então, a gente passa aqui na parte de estratégias e a gente chega aqui nos notáveis da indústria, né? Primeiramente, não poderia ser diferente. Eu vou falar do Warren Buffett, que tinha um hedge fund lá na década de 50, 60, chamada Buffett Partnership. E ele,
nos seus mais de 55 anos de carreira, acumulou aí um rendimento de acima de 20% ao ano na carreira. Pode não parecer muito, mas com essa quantidade de tempo e essa regularidade, ele chegou a ser o homem mais rico do mundo, tá? É bom entender também que ele deixou de administrar a Buffett Partnership em 1969, porque aquele passivo ali que o gestor ele carrega tem um custo, né? Às vezes ele não pode carregar algumas posições tão arriscadas, porque aí ele precisa do apoio dos acionistas para lidar com isso, né? Então, se o acionista ou cotista do fundo quer sair da aplicação, ele tem que vender aquela estratégia. Isso às vezes pode prejudicar o resultado, tá? A gente também tem o George Soros, que fez o Quantum Fund na década de 60, foi um dos pioneiros. Ele no começo só aceitava dinheiro de estrangeiros e ele teve um retorno aí de mais de 30% ao ano em dólares. Isso virou um family office aí. Ele tinha uma estratégia muito focada na especulação macro, tá? O Ray Dalio, que tem o fundo de hedge chamado Bridgewater Associates, ele hoje em dia é o maior fundo de hedge do mundo. Ele trabalha muito com o conceito de paridade de risco, tá? Ele deve ter aí hoje em dia mais de 160, 180 bilhões de dólares sob administração. Tem o Steve Cohen também, que é conhecido pela SAC Capital, mas ele teve que fechar esse fundo porque ele foi acusado de insider trading, e isso aí, de certa forma, inspirou o personagem Bob Axelrod do Billions, tá? Muito do Bob é do Steve Cohen, até aquela cena que ele rasga o cheque na frente do Chuck. Aquilo foi inspirado na história do Steve Cohen, mas só que o Steve Cohen chegou a pagar 1,8 bilhões de dólares para não ser preso. Temos também o Seth Klarman, do Bauhaus Group. Ele é um value investor de carteirinha. Ele tem o livro Margin of Safety, que hoje um exemplar deve estar custando 2.500 dólares, se você achar. Ele também é muito conhecido por administrar o seu fundo aí com 30% mais ou menos, 20% em caixa, porque ele fala que isso aí, se você tiver os ativos certos na carteira, você não precisa se alavancar nem assumir muitos riscos para ter um belo retorno, tá? Temos também o Jim Simons, que é um matemático codebreaker, que é o gestor fundador do Renaissance Technologies. Ele trabalha aí com um modelo quantitativo. Ele tem aí mais de 100 PhDs na equipe dele. Cara que é multibilionário, tá? O Bill Ruane, que é um amigo do Warren Buffett, ele já morreu já, mas ele teve o Sequoia Fund, que apostou aí em várias empresas de tecnologia, gerou muitos retornos. Também ficou muito conhecido por carregar ações da Berkshire Hathaway durante muito tempo e teve aí um dos melhores track records da história dos hedge funds. Ele é um value investor de carteirinha também, mas ele ultimamente, já depois da morte dele, o fundo Sequoia ficou muito marcado aí por uma grande perda que eles tiveram com a Valeant Pharmaceuticals, que também tem o Bill Ackman envolvido nessa história. O Walter Schloss, que também é um contemporâneo do Warren Buffett, estava lá na equipe do Super Investors of Graham Doddsville, então ele faz parte aí da história raiz de Wall Street e hedge funds. Também eu acho que já morreu com 95 anos, se eu não me engano. E para não deixar de falar de um brasileiro, a gente vai falar aqui do Luiz Stuberger, que faz estratégias macro no Brasil e opera através do Fundo Verde, que é o fundo aí talvez o de maior sucesso no Brasil, e põe o Luiz Stuberger aí com um track record de mais de 30% ao ano entre os grandes da história dos hedge funds, tá? Não vamos desvalorizar ele não, porque ele é gigante nessa indústria. E aí a gente vai falar aqui um pouco dos prós, né? Quais são os prós de hedge funds? Flexibilidade, porque a gente pode trabalhar em vários ativos. Também os resultados não são correlacionados com o mercado, já que a gente pode trabalhar tanto long quanto short e vários ativos. E também outra opção é a alavancagem, né? Porque você pode pegar dinheiro emprestado com o mercado e aumentar suas posições, que você tem mais convicção, e com isso aí alavancar também os retornos. E para terminar, a gente vai falar dos contras aí do hedge funds, e a gente não vai cessar esse assunto,
porque ele é muito extenso, mas a gente tem também um viés da amostra de sucesso, ou seja, tem muita gente que só está aí porque sobreviveu. A gente não tem garantia de que isso vai continuar para frente, porque esses hedge funds eles tendem a assumir premissas na hora de investir e a qualquer hora você pode errar, tá? Já houveram muitos hedge funds que abriram, fecharam, e os que a gente vê hoje como bem-sucedidos são aqueles que sobraram. Outra crítica também em relação aos hedge funds são dos altos custos envolvidos. Normalmente eles têm a estrutura de 2% de administração e 20% de performance, que está sendo muito criticado atualmente na indústria de Wall Street, principalmente depois que o Warren Buffett fez a aposta de $1 milhão, que eu já falei aqui incansavelmente. E o aumento da legislação também, que tende a aumentar o escrutínio em relação às informações liberadas por eles. Parece que os hedge funds com mais de $100 milhões têm que publicar a sua carteira após alguns dias aí, ou seja, o mercado tende a replicar suas estratégias com o tempo, e isso aí tende a diminuir os retornos deles durante esses períodos, tá? Importante também entender que os family offices hoje em dia, eles vêm ocupando o espaço que os hedge funds tinham na década de 60, devido à liberdade que os gestores tinham, tanto que os grandes hedge funds com os seus bilionários aí vêm se tornando cada vez mais family office. A gente pode falar do Steve Cohen, do George Soros, entre outros, tá? Então, galera, esse foi o conteúdo hedge funds aí como pedido pelo pessoal. Espero que vocês gostem. Não esqueçam de curtir esse conteúdo, porque isso é uma maneira de vocês patrocinarem esse conteúdo para o Google e as pessoas entenderem que o meu conteúdo está sendo relevante, tá? Então, agradeço aí a todo mundo que viu até o final. Espero que vocês tenham perguntas, tenham sugestões e tenham discussões a partir desse assunto. É isso que eu falo que é só o começo, né? A partir disso, a gente pode aumentar a nossa gama de conhecimento sobre o assunto. Então, é só o começo.